Boa noite, meu nome é Caticilene Pereira Santiago, eu sou natural do município de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Eu estava aqui assistindo um desenho sobre a vida resumidamente, de Abraão, juntamente com seu sobrinho Ló, quando Abraão sai da sua terra, da sua parentela, e ali ele está fazendo toda aquela caminhada, indo à terra que Deus prometeu, e o sobrinho dele, Ló, decide ir junto. Ló era como um filho para Abraão, porque Abraão ainda não tinha filhos. E no decurso da trajetória deles, eles começaram, no caso, os pastores deles começaram a brigarem. Ló tinha muito gado, e esses pastores dele, quando iam levar o gado para o campo, começaram a brigar pelas pastagens com os pastores de Abraão. Então Abraão decidiu, para manter a paz, que era melhor que cada um seguisse o seu próprio caminho. E Ló assim decidiu. Então Abraão deixou que Ló, o sobrinho dele, fizesse a escolha, escolhesse o lugar para onde ele queria continuar, para onde ele iria construir uma moradia, onde ele estaria com a sua família. E Ló, muito esperto, olhou todos os lados e escolheu o caminho onde levava as melhores pastagens, com água, as melhores terras. Ele escolheu o melhor lugar para ele ir para morar com a sua família. E Abraão ficou com o lado onde Ló não escolheu. Não tinha água, a terra era mais seca, poderíamos dizer que era um lugar bem difícil para pastagens e para criar o gado. E Ló foi pelo caminho dele e Abraão seguiu dele. Mas só que Abraão seguiu dele em paz. Em paz porque Abraão amava o seu sobrinho. E acima de tudo ele queria que o seu sobrinho e ele estivessem em harmonia e em paz. E quando ele deixou que Ló escolhesse o lugar para ir, Abraão mostrou humildade e amor. E mostrou que o amor dele pelo sobrinho dele era algo muito valioso. Ele deixou que o seu sobrinho escolhesse. Seu sobrinho olhou primeiro a sua própria vontade, olhou para aquilo que ele queria, o melhor que fosse para ele. Abraão percebeu isso e mesmo assim deixou que ele escolhesse e seguiu o seu caminho, Abraão. E o que aconteceu? Deus Pai, o grande eu sou, falou com Abraão e deu uma promessa para ele, mais do que uma promessa, porque ele já tinha feito, quando mandou ele sair da casa do pai dele. E ele ali disse que todas aquelas terras que ele estava vendo, e ainda disse de tanto a tanto, né, como de norte a sul, assim, mostrando a questão da extensão da região que ele estaria recebendo. Deus, o grande eu sou, disse para ele que daria tudo para ele, como herança para ele e para os descendentes dele. E esta terra para onde ele depois que ele estaria levando Abraão, que estaria dando para ele a terra prometida, a terra de Canaã, que emana muito leite e mel. Então era um lugar que era como um paraíso, onde ele estaria prosperando. Então, como Abraão escolheu não o melhor lugar, não o melhor em questões materiais, vamos dizer, no sentido terreno. Abraão buscou em primeiro lugar a paz e o amor. A paz com o seu sobrinho, porque ele amava o seu sobrinho. Então, movido pelo amor, ele buscou a paz. E Deus agradou-se disso e abençoou ainda mais Abraão. Então, eu comecei a refletir. Quantas vezes nós estamos diante desta situação e vivendo esse tipo de experiências e situações que Abraão vivenciou. Ele amava o seu sobrinho, era parte da sua família. Mas começaram-se os conflitos na família. Ele teve que tomar uma decisão, posicionar-se. Optou que melhor era cada um seguir a sua vida.
quando ele decidiu isso, ele decidiu procurando a paz, deixou que ele escolhesse para onde ele iria. E Ló escolheu, não pensando no seu tio, que tanto amou ele, que foi que lhe deu toda a prosperidade que ele tinha. Ele pensou somente nele. Mas Abraão pensou na família, em Ló, que ele tanto amava, em nome do amor, e ele procurou a paz. Mas, acima de tudo, porque ele era um servo de Deus. E Deus o recompensou. Quantas vezes nós, seja no seio da família ou em outro lugar, mas o lugar mais delicado e mais conflituoso, onde nos sentimos muitas vezes angustiados, é quando temos que tomar uma decisão que envolve quem amamos. Não importa que seja família, não importa que seja um cônjuge, um namorado, um noivo, onde envolve sentimentos e laços afetivos. Sempre tomarmos uma decisão é muito complicado e delicado. E devemos aprender com Abraão. Abraão ensinou que quando levamos em consideração o amor e a paz, nós somos abençoados. E escolher o amor e a paz, quando eu faço uma escolha que eu não estou levando em consideração os meus próprios sentimentos e os meus próprios interesses, eu estou abrindo mão de quem eu sou, da minha autoridade. Eu estou abrindo mão das minhas próprias necessidades. Eu estou abrindo mão de tudo em prol de um bem maior. E o amor é um bem maior. A paz é um bem maior. Jesus Cristo nos ensinou que o maior dos dons é o amor. E que a paz, que excede a todo entendimento, vem de Deus Pai. E quem ama é nascido de Deus. Jesus Cristo ensinou isso. Então, Abraão era nascido de Deus. Abraão possuía a paz que excede a todo entendimento, que vem de Deus Pai. Abraão estava mostrando com as suas escolhas, com as suas atitudes, que ele escolhia Deus Pai o tempo todo. Fazer a vontade de Deus Pai. Mostrou que uma sabedoria sustentada pelo amor e a busca da paz. E ele foi abençoado. Na sequência, enquanto eu estava meditando e refletindo, porque é uma historinha infantil, cristã, bem curtinha, mas com grandes ensinamentos. O Espírito Santo de Deus Pai, que traz a sua palavra viva e eficaz, que entra lá na nossa alma e no nosso espírito racional, porque passa também pela nossa mente espiritual. E a palavra de Deus falou comigo e me disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo é de Mateus 6, versículo 33. Mas, anteriormente, dentro de todo o contexto, quando Jesus Cristo ensinou isso para o povo estava ansioso com o que eles iriam comer, beber, vestir. E Jesus Cristo ensinou que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo que nós necessitamos será acrescentado. E na sequência ele ainda ensina, porque não devemos nos preocupar com as coisas do porvir, do amanhã, porque basta cada dia. Em algumas traduções diz o seu mal, mas em outras traduções diz: basta cada dia as suas preocupações. E a palavra de Deus continuou a falar comigo. O Espírito Santo de Deus Pai continua a falar através da sua palavra viva e me ensinando e me mostrando
o que eu já aprendi desde pequena, que quando nos evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles estavam anunciando e falando sobre Jesus Cristo. E no livro de Mateus, a ênfase era a pregação que o reino de Deus estava conosco, estava na terra. E quem era o reino de Deus que estava por vir e que viria para a terra e que esteve na terra? Era Jesus Cristo de Nazaré. Ai, quando o Espírito Santo falando comigo este versículo que eu conheço tanto e que eu já vi tantas pregações, e eu aprendi como muitos cristãos e crentes aprendem. Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando os pastores ensinam isso, eles dizem o cristão deve vir à igreja. Está preocupado com conta, está preocupado com o trabalho na segunda-feira, mas o cristão tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, vir à igreja e todas as demais coisas serão acrescentadas. Sempre eles trazem essa ênfase, que buscar em primeiro lugar o reino de Deus vem relacionado em eu me acordar, como eles ensinam, que eu aprendi também como batista, acordar, fazer o meu devocional. Eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar e ir à igreja. Só que o Espírito Santo falou no meu coração algo muito mais intenso, me mostrando e me lembrando quem é o reino de Deus que foi ensinado para o seu povo. O reino de Deus era Jesus Cristo de Nazaré, o Messias. Então devemos buscar em primeiro lugar a quem? Jesus Cristo de Nazaré. E buscar a Jesus Cristo não quer dizer que eu tenho que sair da minha casa e ir até a igreja. É eu buscá-lo em espírito e em verdade, colocando ele como centro da minha vida e colocar ele como as primícias do meu viver. O primeiro desejo, a primeira alimentação, a primeira essência em mim tem que ser Jesus Cristo de Nazaré. Se eu conseguir amar a Ele acima de todas as coisas e naturalmente eu estarei amando o Pai acima de todas as coisas e buscá-lo em espírito e em verdade, eu estarei buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E assim a sua justiça. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Muitas vezes as nossas preocupações não é com que teremos que comer, beber ou vestir. Muitas vezes pode ser com questões de contas, pode ser com questões de injustiças que estejamos sofrendo, seja na família, no trabalho ou em outros lugares. E aí o Espírito Santo de Deus me falando ao meu coração, porque no Antigo Testamento Deus ensinou o povo dele que ele era a vingança. A vingança pertencia a ele. O grande eu sou disse isso. Ensinou isso para o povo, que a vingança pertencia a ele. Só que o contexto do Antigo Testamento, como em muitos vídeos eu já gravei, era um contexto onde o povo estava conquistando a terra prometida. E as conquistas todas eram pautadas na guerra. Foi assim que o Deus dos hebreus deu a terra prometida para eles. Eles tiveram que lutar. E o grande eu sou lutou com ele, com o povo. Então, Deus, o grande eu sou, manifestando-se como um Deus de guerra, para conquistar, para dar a eles aquilo que foi prometido. Aqui, já no Novo Testamento, Jesus Cristo é a própria justiça. Ele não é a vingança, ele é a justiça do povo. O povo estava passando por muitas humilhações e estava sendo humilhado pelo Império Romano. Eles precisavam de libertação e precisavam de justiça. Então, o povo estava diante do reino de Deus, o povo estava diante da própria justiça. Então, nós devemos buscar o reino de Deus, Jesus Cristo, de Nazaré, o tempo todo, mas como as primícias do nosso viver, como centro da nossa vida, e nós receberemos a justiça divina também. E ele se manifestará
como a justiça em nossas vidas. E o que diz na sequência? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? As coisas que nós necessitamos, se nós buscarmos a Jesus Cristo de Nazaré em primeiro lugar, sejam questões de alimento, sejam questões do vestuário, seja emprego, dívidas, sejam injustiças, ele se manifestará, sendo o nosso sustento, sendo a nossa justiça, sendo tudo o que necessitamos. Não é fácil ser cristão, não é fácil ser um ser humano, não é fácil viver na Terra. Passamos por muitas dificuldades, muitas aflições, e Jesus Cristo nos ensinou que no mundo teríamos aflições, mas deveríamos e devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Vamos buscar em primeiro lugar Jesus Cristo de Nazaré. Não importa a sua religião, que você professe. Basta você, quando acordar, dizer: Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu entrego ao Senhor a minha vida, e tudo que eu tiver que vivenciar hoje esteja diante da vossa presença. Seja o centro, seja as primícias em mim. E quando você deitar em sua cama para dormir à noite, diga: Senhor, gratidão, muito obrigada, muito obrigado, porque o Senhor se fez presente comigo o dia inteiro. Eu senti a vossa presença e a vossa justiça e a vossa provisão. Basta você dizer isto com fé. Não importa se você vai à igreja ou não. Jesus Cristo é o reino de Deus Pai e Ele ouvirá a sua oração. Vamos fazer isto. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que necessitamos serão acrescentadas através de Cristo Jesus de Nazaré. Que Deus os abençoe. Amém, shalom, glória a Deus e aleluia.